As pessoas, elas têm uma tendência de segmentar o esforço. Tipo, trabalho demais, mas não estudo nada. Segmentou o esforço. Ou tipo, estudo demais e não aplico nada do que aprendo. Segmentei o esforço. Só abastece. Esforço, não entra em ação. a palavra esforço é você sair do seu conforto para executar aquilo que é necessário. No campo físico e no campo intelectual. O campo intelectual é vou ler, vou aprender, vou estudar. E o campo físico é trabalhar, é gravar o podcast, é sentar, é se esforçar, é se deslocar. Isso exige um trabalho físico. Tem muitas pessoas que se sentem mais confortáveis na parte física. Não gosta muito de estudar. Trabalha bastante. Tem baixo resultado. E tem muitas pessoas que não têm muita aptidão física. São meio preguiçosas para isso. Estudam muito, leem muito, mas não colocam em prática. Leu 10 livros sobre fazer uma landing page de sucesso, de alta conversão. Quantas landing pages você fez? Nunca fiz. Não adianta, não vai converter. Leu 10 livros de storytelling. Quantos vídeos você gravou? Nenhum, não vai converter. É como se fosse alguém tentando nadar sem pôr o pé na água. Não vai dar, não consegue. Não vai nadar. Então não segmente seu esforço. É esforço intelectual e físico. Conhecimento com trabalho duro dá resultado. Então, uma ideia sobre isso seria, por exemplo, para quem está começando a ler um livro ou um capítulo que seja, mas já aplicar. Então, essa seria uma certa dica? De ler um capítulo, 2, mas já aplicar. Leu, já aplica. Essa é a ideia. Essa é você precisa usar aquilo que você aprendeu. Porque senão não adianta ler 20 livros para começar a aplicar a ideia lá do primeiro, né? Não. Você precisa... Eu prefiro... As pessoas falam o tempo todo... Talvez seja a pergunta que eu mais recebo. Quantos livros você leu? Dane-se quantos livros você leu. A pergunta é, quantos livros você leu com profundidade? Quantos livros você leu e até hoje você aplica aquele conhecimento? É isso, porque às vezes você lê 20 livros e não aplica nada, não absorve nada. A leitura não é uma corrida de quem leu mais. Não é quantidade, é qualidade. É qualidade. É você... Eu prefiro que você leia um livro de liderança, aprofunde, releia, faça um pequeno resumo, faça anotações, aprenda, discuta com teu amigo, ensine para ele, porque quando você fala, ensina, você aprende também. Eu prefiro isso. Aí você vai falar assim, quantos livros você leu de liderança no ano? Li 1. Ótimo. Prefiro esse do que o que leu 10. Correndo, rápido, sem concentração, sem anotação e sem aplicação prática. Tem que aplicar. Show demais. Muito bom. E aproveitando esse gancho da leitura, quais dicas, Everton, você daria para começar a ler, como ler melhor e como absorver o que lê? Esses 3 pontinhos aí. Que dica você daria? Como começar a ler? Começando. As pessoas falam assim, eu não gosto de ler. Ué, mas eu também não gostava. Eu sabia que eu precisava ler. O Adam Smith começa A Riqueza das Nações falando que não é um livro agradável. Você não vai se divertir lendo A Riqueza das Nações. Nossa, que legal, que bacana. Não, tem livros aí de autoajuda que são muito mais agradáveis para você ler. Só que eu tô ali para aprender economia, aprender como o mundo gira, aprender como ganha dinheiro, ou para me divertir. Se for para se divertir, tudo bem. Ok, vai ler outra coisa. Agora, se for para mudar a tua vida, saiba quem são os homens que vão mudar a tua vida. Aí você vai ler Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill. Esses caras vão te ensinar como ganhar dinheiro de verdade. Barão de Mauá leu esses caras. O Francisco Matarazzo leu esses caras. E é essa referência que você tem que ter. Você quer o mais agradável ou você quer o melhor? É uma pergunta que você tem que se fazer. Uma vez que você decidiu que você quer o melhor, isso não precisa ser agradável. Ponto. Então eu vou começar, vou ler. Não precisa ser agradável. Eu vou ler. E ao passo que você lê, você vai criando uma afinidade com aquilo e naturalmente você vai gostando, mesmo não sendo o objetivo. Igual um treino de musculação, ele é desconfortável, dói, machuca e tal, e depois você começa a ter prazer por aquilo. Colher os resultados e assim sucessivamente. Então, como começar? Escolha um livro do seu interesse, de preferência um livro menor, porque é mais fácil de terminar, e essa sensação de terminar o livro te dá mais confiança para ir para o próximo, e aí você vai crescendo. Ponto importante, leia bons livros, porque ler um livro ruim talvez seja pior do que não ler. Então você tem que ter boas referências. A má referência vai te dando outras referências ruins. Então você lê o livro do João, e o João é um cara medíocre. Aí o João indica o Fábio.
que é medíocre também, porque medíocre geralmente anda com medíocre e admira medíocre. E aí você vai de medíocre em medíocre. Só que um livro você demora 1 mês para ler. Você imagina você ler 3 meses no meio medíocre? O contrário acontece com os gênios. Você lê Aristóteles. É o primeiro livro de filosofia que você está lendo, Aristóteles. Aí Aristóteles, no meio do livro, cita Platão. Aí você, por curiosidade, quem é Platão? Vai pesquisar, descobre outro gênio. E assim vai. Um gênio vai recomendando o outro. Então, ler bons livros vai te dando boas referências. Então, comece por um livro que você gosta, um assunto que você gosta, tenha boas referências. E aí, qual foi a última pergunta que você perguntou? É como absorver, né? Como ler melhor, se tem alguma dica sobre isso, e como absorver o que lê. Como ler melhor? Envolvimento emocional, leitura com objetivo, de preferência separa um tempo para ler. Óbvio que eu sei que às vezes é difícil, eu li muito em ônibus, o ônibus balançando e tal, era o único tempo que eu tinha. Mas tenta criar um caminho para você chegar na tua casa e conseguir fazer uma leitura com calma, com tranquilidade. Esse ambiente mais tranquilo já vai te ajudar a ter uma leitura melhor. Esse é o primeiro ponto. Como absorver o que você lê? Principal dica. Tudo que você lê, que é importante, pega um lápis, num com uma caneta, num com marca-texto. Não risca o livro com marca-texto, porque se você mudar de ideia não dá para voltar. Risca de lápis. Com lápis, marca o texto. Leia de novo aquela parte que você gostou e tente explicar ou conversar sobre esse assunto com alguém. Junta com teu pai, com teu amigo. Mãe, eu tô lendo um livro chamado A Riqueza das Nações e ele fala isso, isso e isso. Esse ato de explicar para outra pessoa é uma técnica de aprendizado que todo grande líder conhece. Por isso que todo líder tem a mania de aprender alguma coisa e já querer montar um treinamento sobre aquilo. Não é isso? Porque ele quer já passar para outra pessoa e consolidar aquele conhecimento. Então, quando você faz essa anotação, revisa, relê e tenta explicar para alguém, isso vai reforçando e consolidando o seu aprendizado. Se você percebe que você está tentando explicar e se enrola, não consegue, é porque você não aprendeu. Então você vai lá e lê de novo. Revisa. Quando você aprendeu, você explica aquilo com facilidade. Legal. E quanto mais você explica aquilo, mais você vai reforçando. Mais você reforça. Mais você reforça. Pô, legal. Já peguei até pra mim as dicas já. Eu com marca-texto lá, ó, já vou tirar o marca-texto. Já vou no lapisinho. Boa. Porque pensa... Pra mim, né? Não é? Porque pensa o seguinte, quando você faz uma anotação, e óbvio, né? Tudo tem que ter uma lógica e tudo tem que ter um sentido. Se você... Vamos imaginar que você está lendo um livro. Marcou com marca-texto. Aí virou 2 páginas... Entendeu com mais profundidade aquilo que você tinha marcado. Que não precisaria ser mais marcado. Já está marcado. Então, na próxima vez que você for ler o livro, e ele estiver marcado, aquilo vai te guiar para um caminho que não é bem o melhor. E de lápis, não. De lápis você consegue apagar, consegue controlar. E outra, o livro é um objeto importante, que vai ficar por muito tempo, talvez pro seu filho, pro seu neto, né? Então, se tá de lápis, o cara pega uma borrachinha, apaga, faz as anotações dele, ou se ele quiser manter, tá tudo bem, mas sempre de lápis. É o melhor caminho. E tem uma questão que é o seguinte, né? O Diego que leu a primeira vez o livro X, não é o mesmo Diego que vai ler na 5ª vez. Exato. É uma pessoa diferente. Exatamente. Né? É isso aí. Então, às vezes, imagina, você tá lendo a 5ª vez um livro X. Grifou a parte tal. Nossa, eu grifei isso na época. E essa marcação, a caneta, ela vai te induzir na próxima leitura, né? Eu costumo apagar, então quando eu vou reler, eu apago, anoto em outro lugar. E o que eu já aprendi, não precisa ficar lá anotado. Já aprendi, vou lá e apago e tá tudo certo. Né? Mas se eu não posso apagar, ferrou, né? Acabou. Já é. Aí os homens, já tira o marca-texto, hein? É. Não, e eu quando vou sair de casa ainda falo, poxa, eu não posso esquecer o marca-texto hoje, já vou ter que esquecer sempre agora. Então, dica de livro para o iniciante. Para o iniciante. Sei lá, 3 livros que você vê como cruciais para quem está começando uma leitura, e aí nós vamos para quem já está um pouco mais avançado e para quem já está na lua. E aí você está falando de um leitor geral. Leitor geral, assim. Quando tá começando a se interessar pela leitura, tá vendo o podcast que fala, pô, eu tava com a ideia de ler já faz um tempo, mas nunca li. Poxa, quais livros será que o Everton me indica aí para começar uma leitura bacana? Uma pessoa que nunca leu e quer começar uma rotina de leitura, de estudos, para transformar a vida, para mudar a sua realidade. Leia
A Vida Intelectual dos Sete Lanches. É o melhor livro de introdução à leitura que eu conheço e é o livro que todos os meus mentores e as pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida, professores, empresários, filósofos, me recomendaram. É um livro extraordinário que ele vai te apresentar todos os princípios, rotina, cuidados que você tem que ter ao longo da sua leitura e da sua vida de estudos. Esse é o ponto de partida inicial. Ele é um livro de exortações. Ele vai te ensinar a fazer várias coisas. Ok. Legal. Aí indo para um outro livro, que não é um livro objetivamente que vai te ensinar alguma coisa de uma forma direta, mas é um pequeno romance que vai te despertar muito para a leitura, né? Porque a história, por exemplo, esse livro dos Sete Lanches não é uma história. Ele está te dando ali fundamentos gerais para a vida. Esse outro não, ele é um romance que conta a história de um homem que saiu do Ocidente para aprender arco e flecha. E durante esse aprendizado com o mestre, ele começa a descobrir as coisas mais importantes da vida dele. Ele começa a descobrir que, às vezes, uma coisa onde você aplica muita preocupação é uma coisa que será distanciada da sua vida e você precisa aplicar um certo relaxamento para alcançar aquela coisa. Por exemplo, a pessoa perdeu o emprego. Perdeu o emprego. Aí ela fica desesperada, vai para o LinkedIn, coloca aquele selo de Open to Work e põe um depoimento. Pessoal, hoje foi um dia trágico para mim, perdi o meu emprego, então quem puder, me manda aí umas vagas, me dá uma dica. Ação genuína, ação espontânea. Mas lembre-se do seguinte, na vida, toda vez que você faz alguma coisa sem pensar, geralmente você não tem bom resultado. Então, eu vou te fazer uma pergunta. É isso mesmo. Vou te fazer uma pergunta. Para você. Vai devagar. Você contrataria, você está buscando um profissional para tua equipe. Você contrata o cara que está com o selo Open to Work, com o discurso ali, não vou nem falar discurso vitimista, mas um discurso triste. Ou você contrata o cara que perdeu o emprego, você viu que ele já saiu do emprego, mas a foto dele tá ok, a descrição dele tá ok, e ele tá produzindo conteúdo no LinkedIn regularmente. Qual que você contrata? Segunda opção. Segunda opção. Sim. Então, isso é contraintuitivo e é isso que esse livro ensina, e o nome do livro é A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen, do Eugene Ergel. Um livro extraordinário. Sensacional, muito leve, pequenininho, 100 e poucas páginas, para você ler em 2 dias. Nossa, super tranquilo. Mas muda a sua vida. Muda a sua vida. Se você ler esse livro, você nunca mais será a mesma pessoa. Pô, que bacana, né? Você está dando a dica de um livro pequeno. Sim. E com uma leitura riquíssima. Riquíssima, fácil. Que muda a tua percepção de uma semana para outra. Sim. Olha como que é curioso isso, né? E eu desculpa te interromper, uma dica importante. Esse livro ensina sobre desenvolvimento pessoal mais do que qualquer outro livro de desenvolvimento pessoal. Isso é importante. Porque nós temos uma tendência, eu digo nós porque o ser humano quer aprender sobre vendas. Vou ler um livro de vendas. Ok. Quer aprender sobre liderança. Me dá um livro de liderança. Será que você aprende mais sobre liderança lendo um livro escrito por um empresário sobre liderança, que é muito bom, muito legal e tá tudo certo? Ou você aprende mais sobre liderança lendo a Ilíada e a Odisseia de Homero, que conta uma trajetória de grandes guerreiros que mudaram o seu tempo, marcaram a história da humanidade, enfrentaram grandes desafios à beira da morte todo dia? Onde você aprende mais? Essa capacidade de associar as coisas e entendendo essas referências, e onde que eu vou buscar? Será que você aprende mais liderança lendo esse livro técnico ou estudando a história de Alexandre o Grande? Será que quando Alexandre o Grande diz uma frase, que ele fala assim, ó, eu tenho mais medo de um exército de ovelhas conduzidos por um leão do que um exército de leões conduzido por uma ovelha? Você aprende mais com ela. Não estou falando de um livro, tá? Estou falando de uma frase. Essa frase de Alexandre o Grande te ensina mais sobre liderança do que 99% dos livros de liderança. Eu tenho mais medo de um grupo de ovelhas conduzidas por um leão do que um grupo de leões conduzidos por uma ovelha.